Oi, queridos. Vamos para mais uma história da Bíblia? Hoje a nossa história, quem pediu foi uma menina chamada Liz. A Liz, ela mora no Rio de Janeiro, lá em São João da Barra. E ela pediu a história do Natal, mas ela disse assim: eu quero a história do Natal de verdade. Sabe, meus queridos, a história de Natal de verdade nós encontramos apenas em um lugar, aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus. Agora, na época do Natal, a gente vê muitos enfeites, luzes nas lojas, no shopping, os filmes na TV, e é tudo muito bonito. Mas será que todas essas coisas que a gente tem visto realmente são aquilo que aconteceu no Natal? É o Natal de verdade? Aquilo que essas coisas mostram para a gente representa o Natal de verdade, como a Alice pediu? Vamos aprender através desse livro precioso que é a Palavra de Deus. Mas antes, como sempre, obrigado a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito e gosta dos nossos vídeos, se inscreve aqui, dá o like, compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam aprender da Palavra de Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória. E que Ele te abençoe e também a sua família. Você já prometeu algo para alguém e não fez? Às vezes nós fazemos isso. Mas existe uma pessoa que tudo que ele promete, ele faz. Ele não esquece das suas promessas. É o nosso Deus. Há muito tempo atrás, Deus prometeu para Adão e para Eva, quando eles pecaram, que enviaria um Salvador, uma pessoa que iria nos salvar do nosso pecado. E agora, Deus estava perto de cumprir aquilo que ele havia prometido. E a nossa história começa na cidade de Nazaré, com uma jovem chamada Maria. Maria, ela recebe uma visita inesperada, uma visita que nenhum de nós nunca recebeu. Um anjo aparece para ela e ela fica com medo e ele diz: não fique com medo, Maria, eu trago uma notícia maravilhosa para você. Deus escolheu você para ser a mãe do seu filho, é Jesus, e ele será o Salvador. E Maria disse: mas eu ainda não sou casada. Ela era noiva de um rapaz chamado José. E ele disse: olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo de Deus. E Maria, esse menino, ele salvará o povo dos seus pecados. Maria ficou muito feliz e ela disse assim: faz em mim a vontade de Deus. Ela amava o Senhor. Deus havia escolhido Maria para cumprir aquilo que ele havia prometido. E Maria era uma moça muito especial que aceitou fazer a vontade de Deus. Mas o anjo, ele foi avisar para José que Maria ia estar grávida, mas que era do Filho de Deus. E assim, quando José estava dormindo, o anjo foi lá, esse anjo se chamava Gabriel, e ele falou com José em sonhos tudo aquilo que ele tinha falado para Maria, que ela iria dar à luz a um menino e que ele seria o Salvador. E eu vou ler esse versículo na Bíblia para vocês. Ele está no livro de Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 21. E ele diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus estava para cumprir sua promessa. Estaria nos enviando um Salvador, Jesus, aquele que mais tarde morreria na cruz por mim e por você. José casa-se com Maria e eles estão muito felizes porque vão cuidar do Filho de Deus enquanto ele é criança e estiver aqui na terra. Maria, ela está tão feliz, ela visita uma parente dela e depois Maria, ela faz uma música para o Senhor.
E um pedaço dessa música diz assim: eu estou alegre em Deus, o meu Salvador. Maria estava alegre porque Deus iria usar a sua vida para trazer ao mundo o filho dele, o seu filho amado, Jesus. Que menina especial essa Maria, vocês não acham? Ela era especial porque ela amava o Senhor de todo o seu coração. Um dia, quando estava perto de Jesus nascer, Maria já estava com a barriga bem grande. Espalhou-se uma notícia que o governo mandou que as pessoas tinham que ir no lugar onde elas haviam nascido para poder dar o seu nome, se cadastrar. Era um censo. E José, ele era lá da cidade de Belém, ele era da tribo de Judá. Lembra da promessa de Deus? Que o Salvador viria da tribo de Judá? E assim ele pegou Maria e eles foram para Belém. Vocês sabem que naquela época o meio de transporte era um animal, né? As pessoas iam montadas em algum animal, ou então elas andavam a pé. E José e Maria foram até Belém. A viagem era longa e eles, quando chegaram lá em Belém, já era bem tarde, era de noite. E a Bíblia diz que não tinha lugar para eles, porque todas as pessoas que eram de Belém e moravam em outros lugares tinham ido para lá para poder fazer o seu cadastro. E quando José e Maria chegaram, tudo estava cheio, todas as pousadas, né? Todas as hospedarias. As hospedarias era como se fosse um hotel hoje. Tinha lugar para as pessoas ficarem. E José procurou em vários lugares, mas aonde ele chegava, ele recebia a mesma resposta, que não tinha lugar. E agora? Maria estava perto para ganhar neném, imagina, né? Mas Maria, ela amava o Senhor, José também. Eles sabiam que Deus ia providenciar o lugar para que o seu bebê, o seu filho, nascesse. E assim Deus fez. Deus providenciou um lugar diferente, que nenhum de nós nunca nasceu. Num lugar assim, eu nunca ouvi dizer que alguém tenha nascido num lugar como esse, a não ser esse bebê especial que era o Filho de Deus. Que lugar seria esse? Esse lugar se chamava estrebaria. Estrebaria era o local onde as pessoas deixavam os seus animais. Durante a noite, eles guardavam eles ali, para que eles não fossem atacados por outros animais ou também para que eles não fossem roubados. A estrebaria era como se fosse a casa dos animais. E lá na estrebaria havia também a manjedoura. A manjedoura era o local onde os animais comiam. Era como se fosse o coxo dos animais, né? Ali se colocava comida para eles comerem. E José, ali naquele lugar, ele pegou uma manjedoura e ele limpou aquela manjedoura e ele colocou palha bem sequinha, tudo bem limpinho, porque Jesus iria nascer e a manjedoura iria ser o bercinho do nosso querido Jesus. Foi ali, meus queridos, que o nosso pequenino Jesus nasceu, numa estrebaria. E a Bíblia diz que Maria pegou o seu bebê, ela cuidou dele, enrolou ele nos lençóizinhos, deixou ele bem quentinho e colocou ele lá naquela manjedoura que José havia preparado. E ali na manjedoura, Jesus, o Salvador, ficou. Que alegria para Maria e José! O Filho de Deus havia nascido. Deus havia cumprido a sua promessa. Deus havia enviado o Salvador. Jesus nasceu para te salvar do pecado. O Salvador do mundo havia nascido. Meus queridos, as promessas de Deus são presentes para a nossa vida. Jesus é a maior promessa de Deus. Ele é o maior presente que Deus enviou ao mundo para mim e para você. E agora, Maria e José sabiam da responsabilidade, eles iriam cuidar do Filho de Deus aqui na terra enquanto ele fosse criança. Mas Deus queria que essa notícia se espalhasse, ele queria que outras pessoas também ficassem sabendo
que o filho dele, o Salvador do mundo, tinha vindo ao mundo. Então, Deus mandou um anjo falar com os pastores que estavam lá no campo cuidando do seu rebanho. E o anjo apareceu e falou para eles que Jesus havia nascido. Disse para ele: olha, lá na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador. Que notícia maravilhosa! E a Bíblia diz que depois que o anjo deu essa notícia, apareceu no céu. Muitos e muitos anjos apareceram. E eles glorificavam a Deus e eles cantavam. E o anjo disse para os pastores: vão depressa, vão lá e vocês vão encontrar o bebê deitado numa manjedoura. E os pastores, eles mais do que depressa, eles obedeceram, eles foram correndo, eles queriam conhecer o pequeno Jesus, o Salvador do mundo. E quando os pastores chegaram lá, eles encontraram Jesus do jeito que o anjo falou, deitado numa manjedoura. E eles adoraram o Senhor. E lá estava também José e Maria. Mas Deus, ele queria também que pessoas importantes soubessem do nascimento do seu filho. Então Deus mandou uma estrela para brilhar lá no céu. E era uma estrela que ela surgiu no dia que Jesus nasceu, no momento que Jesus nasceu. E ela brilhava tão forte que lá no Oriente, muito, muito longe dali, uns homens muito inteligentes, muito sábios, eles estudavam as estrelas. Quando eles viram aquela estrela no céu, eles falaram: nasceu o rei dos judeus. Nasceu lá na cidade de Belém. E nós vamos lá para adorá-lo. E aqueles homens, eles se prepararam, pegaram presentes para virem adorar Jesus. Mas sabe, meus queridos, os magos, eles não fazem parte do nascimento de Jesus, porque era muito longe. E naquela época, como a gente viu, o meio de transporte eram os animais. Então eles vieram montados em animais, né, caminhando, e demoraram muito para chegar. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que quando eles chegaram, Jesus já não estava mais numa estrebaria e nem na manjedoura. Jesus já não era mais um bebê, mas ele era um garotinho. Ele tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. E quando os magos do Oriente vieram trazer presentes para Jesus, Jesus já estava morando numa casa com Maria e com José. Então esse aqui, ó, que faz parte do verdadeiro Natal, um Natal de verdade. Os pastores, a estrebaria, a manjedoura, José, Maria, o anjo, que também faz parte, né, do nascimento de Jesus. E Natal vem da palavra nascimento. Quando a gente fala assim, Feliz Natal para você, nós estamos dizendo Feliz Nascimento para você. E é o nascimento de quem? No Natal é Feliz Nascimento de quem? De Jesus. Jesus nasceu, né? O Salvador do mundo. Jesus nasceu para te salvar, para me salvar do pecado. Jesus, o nosso Salvador. A promessa de Deus cumprida. O maior presente de Deus para mim e para você. Sabe, meus queridos, Jesus, ele nasceu, mas ele morreu numa cruz por amor a mim e a você. Ele foi sepultado, mas ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, por isso ele tem poder para perdoar os nossos pecados. E o presente da salvação que Jesus quer nos dar hoje é que você peça perdão pelos seus pecados, se você entende, né, aquilo que você faz que não agrada a Deus. E convide Jesus para morar dentro do seu coração. Entrega seu coração para Jesus, dê a Jesus nesse Natal esse presente. Ele já te deu o presente maior, que é o perdão dos seus pecados e é morrer na cruz por você. Ele te dá o presente da salvação, se você der para ele
o presente do seu coração. Abre seu coração para Jesus. Peça para Ele fazer morada dentro de você nesse Natal, perdoar os seus pecados. E Ele vai fazer isso porque Ele te ama muito, muito, muito. Sabe, meus queridos, não é errado você ir no shopping, ver as luzes coloridas, as festas, né? Todas aquelas coisas, o Papai Noel. Se você está vendo lá, se alegre, se divirta, né? Mas entenda que aquilo ali não tem nada a ver com o Natal. O Natal de verdade, como a Liz pediu, é esse aqui, ó, o nascimento de Jesus. Aquele que morreu na cruz, veio ao mundo por você e morreu na cruz por amor a você. Que todos vocês tenham um Feliz Natal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, Deus cumpre suas promessas e Ele te ama muito, 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 muito. Fiquem todos com Jesus. Amém.